Vamos falar com Deus neste lugar, pedir a bênção e que o pastor Roberto possa ser um instrumento usado nas mãos do Senhor para trazer para os nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus acha que os nossos corações precisam e que nós possamos verdadeiramente compreender a voz do Senhor neste lugar, nesta manhã. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Senhor e agradecemos por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos oferecido de sair dos nossos lares, estarmos aqui juntos numa adoração comunitária, para adorar somente o Teu santo e glorioso nome. Deus, muito obrigado, porque nós já vimos que o poder do Senhor ele tem se manifestado na vida do homem, através, Senhor, dessa apresentação, desses homens que um dia a sociedade rejeitou, mas o seu coração então os abraçou e os trouxe para perto do Senhor, e hoje nós podemos juntos cultuar o Senhor de igual para igual, porque o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados. Deus, e agora nós colocamos a vida do pastor Roberto nas Tuas mãos. Pai, nós pedimos que de forma especial, de forma espiritual, o Senhor possa tocar no Teu servo nesta manhã, e ele possa ser instrumento do Senhor, usado para a edificação das nossas vidas que se reúnem nesse lugar. Deus, que a voz do Senhor seja transmitida através do Teu servo, e que os nossos corações possam se abrir, as nossas mentes possam se abrir para o entendimento da Tua palavra, para que tudo que nós ouçamos nesta manhã possa ser para a edificação dos nossos corpos físicos e espirituais, e que as nossas vidas possam estar cada vez mais próximas do Senhor. Usa o Teu servo com poder, usa o Teu servo com honra, e que tudo o que nós ouviremos aqui nesta manhã seja exclusivamente a vontade do Senhor. Nós louvamos o Senhor e entregamos a vida do pastor Roberto nas Tuas mãos, na certeza que Tu és Deus que nos ouve, que vem de encontro às nossas necessidades e tem suprido a cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, queridos. Graça e paz. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios, Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Efésios 4, de 1 a 6, por favor, será o texto da nossa meditação nesta manhã. Eu quero te pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta. Ainda há pouco nós lemos no recitativo bíblico, e disse-a: aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Tirai o tropeço do caminho do meu povo. É uma coisa muito interessante esse texto, porque esse texto nos fala, e Deus então falando através do profeta Isaías, ele diz que é preciso que os tropeços sejam tirados. E o Evangelho, nos Evangelhos nós vamos encontrar Deus falando, nós vamos encontrar Deus nos mostrando e se revelando através de Jesus. Nós estamos no mês de dezembro, esse mês é quando nós comemoramos o nascimento de Jesus. E o texto que nós vamos ler nesta manhã é um texto que vai nos embalar, ele vai nos falar algumas verdades em relação àquilo que Jesus Cristo já fez, aquilo que Ele pode fazer ainda, o que Ele continuará fazendo em nossas vidas. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso de número 6, nos diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Quando Cristo é tudo em todos, a unidade da fé. A unidade da fé. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque o apóstolo Paulo tem algo a nos ensinar nesta manhã. Aliás, a Bíblia sempre tem algo a nos falar, a palavra sempre tem algo a nos exortar, a palavra sempre tem algo a nos mostrar, especialmente nesta manhã. Eu gostaria que nós pudéssemos conversar um pouquinho sobre isso. O apóstolo Paulo tinha muito claro na sua mente, ele sempre teve isso muito claro na sua mente, e que os momentos da sua vida deveriam ser vividos de uma maneira muito diferente das maneiras ou da maneira como algumas pessoas viviam no seu tempo.
A nossa vida, ela precisa ser vivida de forma diferente. E só existe uma forma de vivermos diferente. É quando então a gente consegue ler a palavra e a gente consegue viver de acordo com aquilo que a palavra nos coloca. Quando Paulo escreve a sua carta aos crentes em Éfeso, aproximadamente nos 62 anos da nossa era, Paulo tinha algo muito claro. Paulo, naquele momento, nos diz a Bíblia, nos diz os historiadores, Paulo estava preso, e Paulo então estava preso porque simplesmente ele defendia a sua fé, ele falava de Jesus. Quando Paulo entra na história da vida cristã, quando Paulo aparece na Bíblia Sagrada, Paulo tinha o nome de Saulo, e Saulo então, depois que teve um encontro com Jesus, ele teve o seu nome mudado, ele teve a sua vida transformada, e Paulo então passa agora a levar esse Jesus que ele perseguia no passado. Paulo passa então agora a falar de um Jesus que antes ele perseguia. Paulo passa agora a viver um Jesus que antes ele perseguia os seus seguidores. E a Bíblia então nos diz que Paulo, durante toda a sua vida, ele passou a falar com tal ênfase desse Jesus, que ele começou a chamar a atenção das autoridades, e Paulo então foi preso, mas Paulo passava de cidade em cidade, e Paulo procurava colocar aquilo que ele havia aprendido de Jesus. E quando Paulo escreve aos crentes em Éfeso, nos diz a palavra de Deus, que Paulo então procura trabalhar algumas questões que precisavam ser trabalhadas na vida daqueles homens, na vida daqueles crentes, na vida daquela igreja. Paulo então, até o versículo 6 de Efésios 4, Paulo então fala da unidade da fé. E aí eu quero pensar contigo nesta manhã, quando Cristo é tudo em todos, a unidade da fé. Como isso funciona e quais são as lições que nós podemos tirar deste texto para nossas vidas nesta manhã? A primeira lição que eu gostaria que nós tirássemos serão 3. Mas a primeira lição que eu quero tirar contigo nesta manhã, quando Cristo é tudo em todo, quando Cristo é tudo em minha vida, eu procuro viver de maneira digna do Evangelho. E no versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ou seja, Paulo então nos diz aqui que nós precisamos, e que aqueles crentes precisavam, andar de tal forma, da maneira digna com que eles haviam sido chamados, com que eles haviam sido tirados lá das trevas e que Deus havia colocado então na maravilhosa luz. Mas Paulo então, por que Paulo nos diz isso? Paulo tenta nos dizer isso aqui porque ele quer que a gente entenda e de que a gente aprenda que nós precisamos ser devemos ser os mesmos, tanto na ausência quanto na presença. É o que Paulo procura nos colocar. Às vezes, queridos, nós agimos de uma forma na presença de alguém, nós agimos de uma forma na presença das pessoas, mas quando nós nos afastamos dessas pessoas, nós vivemos de uma forma totalmente diferente. Às vezes nós somos um lugar e nós somos uma outra pessoa no outro lugar. Mas Paulo então escreve e Paulo diz: por favor, vivam de modo digno da vocação com que fostes chamados. Lá em Filipenses 1, 27, nós encontramos as seguintes palavras: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, precisamos viver de modo digno, é o que a palavra nos coloca. E esse modo digno é viver de tal forma que nós viveremos e seremos as mesmas pessoas, diante das pessoas, longe das pessoas, mas nós seremos os mesmos, porque nós estamos diante de Deus. E é Deus quem justifica as nossas vidas, é Deus em que deve ser o parâmetro, o norte das nossas vidas, ninguém mais, somente o Senhor, e por isso nós precisamos viver de modo digno, sendo o mesmo na presença quanto na ausência. Mas ainda, Paulo quer nos ensinar neste verso 1, que nós precisamos viver não somente os mesmos na ausência, como na presença. Paulo quer nos ensinar que nós precisamos crescer no conhecimento de Deus em Cristo Jesus, de modo que andeis dignos da vossa vocação, mas é importante que vocês andem da maneira como vocês foram chamados, como vocês foram tirados das trevas e foram colocados na maravilhosa luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é exatamente essa, de nos fazer entender de que nós precisamos andar de forma
digna, de forma digna. E andar de forma digna, queridos, não é simplesmente viver como às vezes nós achamos que nós devemos viver, sendo um aqui, sendo o outro ali, representando aqui, representando ali, mas andar de forma digna, como se nós diariamente estivéssemos sendo observados pelas pessoas, mas muito mais do que isso, nós estamos sendo observados por Deus, quem norteia e quem cuida das nossas vidas. Por isso eu preciso crescer sempre no conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Em Colossenses 1:10 nós lemos: e por isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Nós só temos uma alternativa: crescer no conhecimento de Deus e nada mais. Crescer no conhecimento de Deus. Eu preciso buscar isso diariamente. Eu preciso viver de tal forma que a minha vida hoje, ela seja o meu conhecimento hoje de Deus, o meu conhecimento hoje de Jesus, ele precisa ser maior do que ontem. A minha experiência hoje com Jesus tem que ser muito mais forte do que foi ontem. Eu preciso estar muito mais próximo de Jesus hoje, porque é Ele quem me sustenta, é Ele quem conduz a minha vida, é Ele que inclusive me dá condições, como o apóstolo Paulo nos coloca, de estarmos às vezes em determinados lugares, não podendo sair, estando na paz, estando em qualquer outro lugar, em casa, mas é Ele que nos dá condições de vivermos a plenitude, porque Ele é quem liberta as nossas vidas, Ele é quem liberta as nossas almas, e quando nós estamos em Cristo, nós podemos estar em qualquer lugar, porque nós estaremos soltos, porque é o Senhor que nos justifica, ninguém mais, é Deus que justifica a sua vida, é Ele quem te justifica, e você deve então agora se preocupar com isso, em crescer nesse conhecimento de Jesus, em crescer na graça de Jesus, porque Ele é quem vai te justificar dia após dia. Esta é a primeira lição. Mas nós temos mais uma, que o apóstolo Paulo nos deixa nesta manhã, que eu quero compartilhar contigo. A segunda lição é que quando Cristo é tudo em todos, quando eu busco a unidade da fé, eu procuro viver de forma altruísta. Eu te explico o que é isso. Forma altruísta é o interesse do outro acima do nosso interesse, acima do seu próprio interesse. Eu procuro então viver, na verdade, de tal forma que eu vou viver para o outro, eu vou viver ajudando o outro, eu vou viver crescendo com o outro é importante para a minha vida. Irmãos, nós vivemos uma época, eu já disse isso aqui, em que nós somos individualistas. Nós vivemos uma época em que a sociedade toda nos empurra ao individualismo. Hoje as pessoas têm tudo aquilo que elas precisam. As pessoas hoje têm celulares, as pessoas hoje têm tablets, nós temos tudo que nós precisamos, nós passamos pelos ambientes, e os ambientes, por maiores que eles sejam, eles nos induzem a sermos individualistas. Nós vivemos às vezes somente para nós mesmos, nós estamos preocupados com a nossa vida, com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, quando na verdade o que o apóstolo Paulo nos coloca são coisas bem diferentes, e a gente precisa entender isso nesta manhã. Primeira coisa, se eu quero viver de forma altruísta, se eu quero viver em função das pessoas, se eu quero viver servindo, se eu quero viver dando, se eu quero viver me abrindo da forma como Jesus Cristo fez, eu preciso entender que eu não posso descuidar da humildade, da amabilidade, com toda a humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Eu preciso aprender a ser humilde. E ser humilde às vezes é difícil, é muito difícil, porque nós somos orgulhosos por natureza. Isso é uma coisa que está arraigado na gente. Nós gostamos de nos triunfarmos, nós gostamos de mostrar aquilo que nós somos, nós gostamos às vezes de externar as nossas coisas, porque nós somos individualistas, às vezes nós nos preocupamos somente conosco mesmo, e quantas vezes nos falta humildade. Paulo então procura nos ensinar isso, precisamos ser humildes, mas não é só isso. Paulo procura também nos ensinar que se eu quero ver de forma altruísta, eu preciso aprender a trilhar o caminho da paciência, pois a linha de chegada será a bondade. Eu tenho que aprender a fazer isso. Às vezes nós somos altamente impacientes, ou às vezes nós temos paciência com as pessoas de fora, mas às vezes dentro de casa nós somos terríveis. Por quê? Porque às vezes quando nós estamos dentro de casa, a gente mostra aquilo que nós somos, nós nos abrimos, nós vivemos a nossa vida como às vezes, como ela é, a vida como ela é dentro de casa.
Por isso mesmo, queridos, o apóstolo Paulo então nos exorta, ele diz: com toda humildade, se vocês querem viver a unidade da fé, sejam humildes, sejam mansos, ajam com longanimidade, suportem uns aos outros em amor. Na verdade, Paulo então nos faz voltar para aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Você já imaginou bem, se você estivesse no lugar de Jesus, as coisas que Jesus viveu, você teria condições de viver? Eu não. As humilhações, Jesus sofreu aquilo que ele viveu lá na cruz do Calvário, quando ele poderia mandar descer fogo do céu, mas Jesus suportou tudo, e ele suportou em amor. Ele nos deixou um exemplo perfeito, fundamental, porque Jesus então queria nos ensinar que se eu quero conquistar, se eu quero viver a mensagem da palavra de Deus, eu preciso, acima de tudo, trilhar o caminho da paciência para que eu possa então viver, para que eu possa estar então vivendo e fazendo aquilo que Paulo nos coloca, para que eu possa suportar, o outro, mas a paciência, ela é fundamental. Eu quero destacar uma coisa aqui para você nesta manhã, meu querido: a unidade da fé, quando Cristo é tudo em todos, passa pela paciência, e ser paciente às vezes não é fácil, mas passa pela paciência. Peça a Deus para te dobrar, peça a Deus para te mortificar, peça a Deus para pegar a sua vida assim, estremecer a sua vida e te fazer ser paciente. Peça a Deus para trabalhar isso, porque Ele vai trabalhar, Ele vai te ensinar. Ele tem me ensinado isso. Então eu não estou falando de coisas para você que eu não tenho vivido e que não tenho aprendido. Ele tem me ensinado isso. E quantas lições tenho aprendido com a paciência, porque Deus trabalha no tempo dEle, na forma dEle, da maneira como Ele quer, da maneira como Ele deseja, literalmente como Ele deseja. Mas para tanto é preciso que eu haja, é preciso que eu tenha paciência, E o apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versos 12 e 13, ele diz: portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem, é o que o Senhor Jesus Cristo nos coloca através do apóstolo Paulo, é o que Deus nos coloca através de Paulo. E como nós estamos no Natal, Natal é tempo de perdão, Natal é tempo de voltarmos ao sacrifício, ao nascimento de Jesus, mas é tempo da gente pensar no sacrifício de Jesus, na encarnação de Jesus. Então Natal é tempo disso, é tempo de perdão, é tempo de nós nos abrirmos, é tempo da gente deixar as coisas fluírem e deixar Deus trabalhar na vida da gente, porque a unidade da fé, ela só será completada, ela só será feita dessa forma. Cristo será tudo em todos, somente quando eu me abrir e deixar que Ele atue na minha vida. Finalmente, queridos, ainda dentro desses versos, a terceira lição, quando Cristo é tudo em todos, a unidade da fé. Se eu quero aprender essa terceira lição, aquilo que Paulo nos escreve, eu procuro viver a unidade do corpo de Cristo. No versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo nos exorta a vivermos o princípio da unidade do Espírito, que é o amor. Paulo então nos coloca isso de uma forma bem direta. E às vezes, queridos, é difícil. Mas Paulo diz, e ele procura nos mostrar: ame, simplesmente ame. Em Colossenses 3,14 ele diz: acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E esse elo perfeito nós só conseguimos no amor. E esse amor nós aprendemos no amor de Deus, quando Jesus nasceu por mim, quando Jesus nasceu por você. É esse amor que na verdade precisa ser o vínculo, o princípio da unidade do Espírito, é o amor. Mas não é só isso. Paulo nos ensina ainda, queridos, que há um só corpo e um só Espírito, como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação. Paulo procura nos ensinar que é um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um corpo somente de Cristo, um só Espírito, que intercede por nós, e como nos diz o apóstolo Paulo ainda, lá em Romanos 8, com gemidos inexprimíveis. É assim que o Espírito intercede por nós. Quando diz que é um só corpo, é um só sacrifício que
que Jesus Cristo fez. Jesus então foi pendurado lá no madeiro a um só sacrifício, um só corpo, e nós precisamos entender isso, mas para tudo eu preciso também entender que eu preciso viver e deixar que Jesus Cristo haja na minha vida através do Espírito Santo, como foste chamado também numa só esperança da vossa vocação. Mas não é só isso. No versículo 5, Paulo diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui Paulo quer dizer e ele quer nos ensinar que a soberania de Deus, ela existe, ela está aí, ela é quem deve nortear as nossas vidas. Deus é soberano. Deus é soberano, eu não posso me esquecer disso. Em hipótese alguma, a soberania de Deus. Portanto, nós somos lembrados de que há uma só fé, de que há um só batismo, de que há só Espírito, que há um só Senhor. Muito mais, Paulo então nos diz que há um só batismo. Portanto, Deus é quem na verdade deve agir, que deve atuar nas nossas vidas. E finalizo, queridos, dizendo para você que quando Cristo é tudo em todos e quando nós temos a unidade da fé na nossa vida, nós então entendemos aquilo que Paulo coloca no versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Ou seja, Deus está em nós, Deus está em você. Quando você recebe a Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, Ele não somente está em você através do Espírito Santo, Ele não somente está em você através de Jesus no seu coração, mas Ele quer promover agora uma reviravolta, Ele quer promover uma revolução, Ele quer promover, na verdade, a unidade da fé. Ele quer que nós todos tenhamos o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Ele quer fazer com que a igreja caminhe na mesma direção. Essa é a vontade do Senhor, na mesma direção. E a direção que nós temos, queridos, é a direção lá do céu, é a direção da cruz, é a direção de dia após dia nos mortificarmos, de nos matarmos aquelas coisas que estão dentro da gente, que às vezes insistem em ficar, e eu tenho certeza de que Ele nos ajudará a fazer isso. Mas é importante que eu caminhe em direção à cruz, porque é a cruz que na verdade vai me erguer, é a cruz do Senhor Jesus Cristo que vai me colocar nos lugares onde eu preciso estar. Porque quando olho para a cruz, eu vejo os meus defeitos, eu vejo as minhas mazelas, e eu vejo que dia após dia Deus tem que continuar trabalhando na minha vida. Mas quando eu olho para a vida de um irmão, eu cresço, porque na verdade eu me acho melhor do que ele. Então meu caminho é a cruz, é andar na contramão da história. Por isso, Igreja Batista aqui da BAN, nós precisamos entender isso. Queridos irmãos, nós precisamos entender de que a unidade da fé, o único caminho que existe na vida cristã é o caminho da cruz, do Cristo ressurreto, do Cristo que viveu, do Cristo que nasceu, que viveu, que morreu, que ressuscitou e que nos dá a certeza e a segurança da vida eterna. É a cruz de Jesus que na verdade vai nos levar até o céu. O sacrifício que Jesus Cristo fez, essa ressurreição de Jesus é quem vai nos colocar lá nos altos céus. E por isso mesmo eu preciso crer nesse Jesus, eu preciso buscar, como Paulo nos coloca, a unidade da fé. Creia que o Senhor fará, creia que o Senhor continuará abençoando a sua vida, e eu tenho certeza plena de que nós todos um dia poderemos cantar lá no céu, nós cantaremos juntos lá no céu, né? Que grandes coisas fez o Senhor por nós, da maravilhosa graça de Deus, e é o céu que na verdade nós precisamos buscar, que nós precisamos almejar, que nós precisamos esperar, é o céu. E eu preciso te dizer isso nesta manhã, mas eu só posso chegar até lá se eu entender de que a soberania de Deus, verdadeiramente, ela começa quando eu me rendo literalmente aos pés de Jesus Cristo, aos pés do Senhor. Que Ele possa te abençoar, que Ele abençoe os meninos lá da PAC, e não se esqueçam nunca a unidade da nossa fé. O meu aprofundamento com o Senhor é quando eu me coloco nos pés do Senhor, dia após dia. Lutas todos nós temos, eu tenho as minhas, todo mundo tem as suas, mas acima de tudo eu preciso estar nos pés do Senhor, porque Ele vai me dar condições. Não interessa que as lutas venham, mas eu tenho certeza de que Ele dará a vitória, porque é Ele quem nos tirou das trevas com a mão forte e nos colocou na sua maravilhosa luz. E quando Ele tira, Ele traz, Ele sustenta, mas eu preciso estar sempre com Ele, para que essa glória toda, para que tudo isso seja feito, para que a consumação da nossa salvação seja em
Jesus Cristo, quando nós estaremos diante dele de uma vez para sempre. Que Deus possa abençoar a todos, é meu desejo, minha oração. Muito obrigado ao Pai por esta manhã, muito obrigado pela tua palavra, que ela tem falado da minha vida, ela tem falado ao meu coração. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, abençoe a tua igreja, abençoe, Senhor Deus, os meninos lá da PAC. Eu quero te pedir que o Senhor possa estar com eles, com os seus familiares, que o Senhor possa robustecer a fé de cada um deles, em nome de Jesus. Eu te peço, dê serenidade, de tudo aquilo que eles precisam. Eu te peço em nome de Jesus, prepara também, Senhor Deus, os prepare para que eles possam sair de lá, para que eles possam reinseridos, Senhor Deus, na sociedade. Prepara, Senhor Deus, homens, pessoas, Senhor Deus, que possam recebê-los. Eu quero te agradecer pelo trabalho, eu quero te agradecer por tudo que essa igreja tem feito, Senhor, a maneira e a forma como essa igreja tem se dedicado ao longo desses 6 anos, Senhor, de maneira ininterrupta ali na PAC. Que o Senhor possa abençoar os teus servos, abençoe os esforços da tua igreja. Fica conosco, nós oramos agradecidos e no nome de Jesus. Amém, Senhor.